Quero convidar você, irmão, a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Atos 27, a partir do versículo 9. Atos 27, a partir do versículo de número 9. Quarta-feira a gente está também falando sobre oração, respondendo perguntas sobre oração. Nessa última quarta-feira tratamos de 3 perguntas. O que é orar em nome de Jesus? Vimos que não é apenas colocar no final da oração o nome de Jesus. Vimos o que é orar no Espírito e vimos também por que orar, se Deus já sabe tudo. Mas talvez você tenha os seus questionamentos a respeito de oração, então você pode pôr sua pergunta também lá no Interceder para Integrar. Mas eu falei com o Gabriel, ele vai estar preparando também um link, onde você pode entrar numa área mais privativa e fazer a sua pergunta, que talvez seja assim de cunho muito pessoal. Então, quarta-feira, vamos estar conversando sobre essas questões e vai estar conosco também uma irmã que já trabalha no Ministério de Oração de uma igreja já há 30 anos. Já pensou que é dirigir por 30 anos um Ministério de Oração? Vai estar aqui conosco também, você está convidado. Mas Atos 27, a partir do versículo 9, diz assim: decorrido muito tempo, e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. E como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem viagem para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fenícia, em Creta, voltado para o sudoeste e nordeste, para ali passarem o inverno. Soprando o vento sul de forma amena, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem de perto. Mas não muito depois desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. O navio foi lançado para fora do curso, e sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido, e usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas, temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem, baixaram as velas e se deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte, começaram a jogar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: senhores, devíeis ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e esta perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas,
é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem. Senhor, te agradecemos por esse texto da tua palavra, preservado até hoje, pelo teu Espírito, pela tua providência. E pedimos que nesta noite o mesmo Espírito que o inspirou sopre sobre nós o seu sopro e por meio dele traga ânimo, coragem, vida para a nossa vida, a despeito de lutas, de sabores, que cada um aqui possa viver, atravessar, experimentar. Nesta noite o Senhor se digne de, mais uma vez, falar com o teu povo, com a tua igreja e nos abençoar mais uma vez, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Não temas, não temas. Alguém já disse que não temas é uma das expressões que mais aparecem nas Escrituras, na Bíblia, na palavra escrita de Deus, e de fato, não temas aparece muitas vezes, diversas vezes, repetidas vezes. Por exemplo, em Gênesis 15:1, Deus diz a Abraão: Abraão, não temas, eu sou teu escudo. Quando Josué assume o lugar de Moisés e recebe a incumbência de introduzir o povo na terra prometida, o Senhor lhe diz: não te ordenei isso, esforça-te e sê corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que fores. No Novo Testamento também aparece muitas vezes esta expressão, e uma delas é quando um pai aflito de nome Jairo recebe a notícia que a sua filhinha de 12 anos já faleceu e não adianta mais incomodar o mestre, já não há mais humanamente o que fazer. Jesus, contudo, se volta àquele pai desesperado de nome Jairo e diz: não temas, crê somente. Marcos capítulo 5, 36. E nesse texto que lemos, quando Paulo está sendo levado preso até Roma de navio, esse navio é acometido por um tipo de tufão chamado Nordeste, e eles são então lançados em alto mar, ficam à deriva. Por mais que se esforcem para tomarem um rumo da navegação, é impossível lutar contra o vento, contra a tempestade. Já chove há 3 dias, há 3 noites, não aparece mais o sol, não aparecem mais as estrelas, de modo que eles se desesperam e ficam desesperançados da vida. Não há mais esperança, já foi feito tudo o que se podia fazer, não há melhoras, não há sinal de que as coisas vão melhorar, de modo que no verso 20 é descrito aquilo que eles viviam: o sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias, como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Já chegou nesse ponto aqui, de você já fazer tudo que você podia ter feito e nada melhora? Pelo contrário, quando você pensa que talvez isso resolva, talvez isso pelo menos melhore, amenize, dê um pouco de esperança, as coisas continuam da mesma forma. Acontece uma coisa que te mostra, não mudou nada, continua a mesma coisa, e você começa a ficar desencorajado, desanimado. E é nesse contexto de total, completa desesperança, não há mais o que se fazer, estamos à deriva nesse alto mar, essa tempestade não passa, pelo contrário, ela insiste, ela continua, não há expectativa de que amanhã será diferente. É nesse contexto sombrio que
um anjo de Deus aparece a Paulo, um anjo da parte do Senhor, e diz a ele o que ele diz, testemunha à tripulação: não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Quem sabe Deus não te trouxe aqui hoje, você pensa que você veio porque qualquer outro motivo. Não, eu vim porque eu tinha que cantar hoje no coral, por isso que eu vim. Não, eu vim porque o fulano me chamou. Não, eu vim porque hoje é domingo, eu vou na igreja domingo mesmo, por isso que eu vim. Quem sabe Deus não te trouxe aqui hoje para te dizer o que Ele repetidamente diz aos seus ao longo de toda a história do seu povo, da sua igreja: não temas. Tenha coragem. Não perca o ânimo. Não temas. E aí você diz assim: bom, pastor, e que razão eu tenho? Que motivo eu teria para, depois de tudo que eu já fiz, depois de tudo que eu já passei, tanto esforço, tantas lágrimas, que elas parecem já ter secado, que motivo eu ainda teria para acreditar em qualquer mudança? Em qualquer mudança de rumo, em qualquer melhora, em qualquer nova perspectiva? Quais razões para eu não me desanimar, não me desencorajar? Quais razões eu teria para não temer? Quais razões para ter coragem e continuar? Bom, baseado nesse texto, eu gostaria de te apresentar alguns motivos. Mas na esperança que não sejam apenas motivos apresentados, mas que sejam sopros da parte de Deus, na tua alma, na tua mente, no teu coração, te trazendo ânimo, te trazendo coragem para continuar. Então, o primeiro sopro, primeira resposta: irmão, tem coisas que têm que ser feitas. A gente não faz porque a gente tem prazer, a gente faz porque tem que fazer. Essa foi a primeira razão que o anjo de Deus dá a Paulo para que ele não tema, para que ele tenha coragem. O verso 24: não temas, é necessário que compareças perante César. O que é algo necessário? É algo que precisa ser feito. Tem coisas que a gente faz não porque a gente gosta, não porque a gente queira, não porque a gente se anime a fazer, a gente faz porque tem que fazer, e se não fizer, fica pior. Por exemplo, quem amanhã está feliz da vida de acordar cedo e pegar metrô? Mas tem milhões que amanhã vão fazer isso. E por que vão fazer isso? Porque gostam. Porque tem que fazer. E se não fizer, vai ficar pior. Vai ficar muito pior. Quem é assim que pula de alegria, não vê o dia do dia de tirar o lixo da casa? Nossa, hoje quando eu chegar em casa, vocês não sabem, vou tirar o lixo de casa. Não vejo a hora de chegar em casa, gente. Mas a gente faz por quê? Porque se não fizer, é aquele trabalho que ninguém vê, mas se você não fizer, todo mundo nota. Tem que
tirar o lixo, não é só o lixo da casa. Aquelas coisas que não dão prazer, ninguém vê, ninguém sabe, inclusive, o que você faz, mas vai você não fazer. Vai você não fazer. As coisas pioram, então você faz. Quem gosta de fazer exame? Homem, por exemplo, eu não sei, mas eu tenho a impressão que os homens não gostam muito de ir no médico. Mas por que vão? Porque, sabe assim, uma hora chega e pensa, né? Não, deixa eu ir logo, porque vai que eu morro por causa dessa besteira. Não é? Poderia ter ido antes, e ainda dava tempo. Então deixa eu ir logo, porque já pensou se eu morro, deixa a minha esposa sozinha para criar criança? Que covardia. Aí a gente vai, a contragosto, mas vai. Por quê? Porque se não for, piora. Então, queridos irmãos, tem coisas que precisam ser feitas para não piorar as coisas. Por isso, em nome de Cristo Jesus, coragem. Coragem. Vai fazer o que tem que fazer. Mas há uma segunda razão que eu espero que seja um sopro de ânimo, de motivação, de razão, de coragem, para a sua alma, para o seu coração. O tempo faz o seu trabalho. Não tem aí um pensamento que diz, dá tempo ao tempo. O problema é que a gente é ansioso, a gente quer queimar etapas, a gente quer que as coisas aconteçam tudo na nossa hora. A gente não é paciente para esperar o tempo de Deus. A gente acha que as coisas são injustas e que elas precisam mudar hoje. E aí a gente acaba piorando ainda mais as coisas. Mas veja assim o caso aqui de Paulo. No começo dessa história, ninguém ouvia Paulo. Quem era Paulo? Paulo, para aquelas pessoas que estavam com ele, para o centurião que estava comandando lá a viagem daqueles presos até Roma, Paulo era só mais um preso. Paulo não era o apóstolo Paulo para eles. Paulo, dentre todos aqueles rostos, era só mais um. Tanto é que no começo dessa história, quando Paulo vai dizer, no versículo de número 10, olha pessoal, eu já estou acostumado a navegar. A gente já chegou no inverno, o inverno é totalmente, a gente já chegou no outono, é totalmente impróprio para navegação, as nuvens estão se formando. Aí o Paulo avisa, eu vejo que essa navegação vai ser de grande avaria para todos. Mas, versículo de número 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. Então não adiantava o Paulo bater boca nessa hora. Não era a hora. Por quê? Porque o Paulo era só mais um. Mas o tempo passou, a chuva veio, o vento soprou, tufão, tempestade, tribulação, angústia. 3 dias já, e nada do que eles faziam, por mais peritos que fossem, nada dava certo, e o barco cada vez pior, cada vez pior. Aí começaram a ouvir Paulo, e o centurião passou a dar ouvidos mais a Paulo do que qualquer outra pessoa. Tanto é que quando Paulo vê um movimento estranho na embarcação, os marinheiros mandando o bote, jogando o bote salva-vidas no mar, em vez de estar lá tentando controlar as coisas, o Paulo observa um movimento estranho, os marinheiros pegam um bote e jogam no mar e dão a desculpa, a gente vai descer, viu pessoal, só para a gente tentar lançar a âncora. O Paulo, opa. Aí o Paulo diz assim, no versículo 31, Paulo disse ao centurião,
E aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. E agora, qual é a resposta? Não só do centurião, mas dos soldados. Verso 32. Então o que? Debaixo dessa palavra do Paulo, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. Foi ouvido. Foi ouvido pelo centurião e pelos soldados. Então, há tempos de humilhação que precedem tempos de honra, de exaltação. Mas é necessário, nesse tempo de humilhação, ter paciência. Até que o tempo faça o seu trabalho, mostre quem você é. Não é tempo para querer se impor, não é tempo para você querer fazer valer e provar o seu valor à força, porque você pode ser ainda mais humilhado. É tempo para o quê então? É tempo para você continuar fazendo o que Deus te confiou a fazer. Todo dia, fielmente, porque Deus está vendo. Deus está vendo, e confiando a Ele o seu amanhã, confiando a Ele o seu futuro, até que se cumpra aquilo que diz 1 Pedro 5,6, portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Humilhar debaixo da poderosa mão de Deus não é só se derramar no chão e começar a chorar, implorar também, mas humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus é dizer: Senhor, ok, amém. Eu aceito essa fase, eu aceito esse momento. Eu não vou me rebelar, eu não vou me revoltar. Eu vou continuar te servindo, eu vou continuar fazendo o que é bom, eu vou continuar sendo fiel. E o meu futuro está nas tuas mãos. Isso é se humilhar. Debaixo da poderosa mão de Deus. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, não você, para que Ele, a seu tempo, tempo de quem? Seu tempo? A seu tempo, o tempo dele, o tempo certo, vos exalte. Então é necessário esperar, irmãos, e confiar no Senhor, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Ele sabe exaltar, viu? Ele sabe exaltar. Louvado seja o nome dEle. Tem uma terceira razão. A hora que seja um sopro do Espírito. Deus pode tocar no coração de pessoas a teu favor. Deus pode fazer pessoas se lembrarem de você. Deus pode fazer pessoas pensarem em você. Deus pode fazer pessoas gostarem de você. Porque não tem assim, não tem, por exemplo, você não pode dizer assim para mim: pastor, fulano de tal, não sei porque não gosta de mim. Fiz nada para ela, fiz nada para ele, não gosta de mim. Agora, você também não pode dizer assim: em compensação, o outro fulano, eu também não fiz nada e gosta de mim. Sabe o que é isso, irmãos? É graça de Deus, como aconteceu também com o Paulo. A gente não falou no começo, Paulo, quem era Paulo naquele navio? Só mais um preso. Mas Deus estava vendo. E sabe o que Deus faz? Deus toca no coração do centurião. E o centurião se simpatiza com o Paulo. Se simpatiza com ele.
Porque olha só o que diz o versículo de número 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com bondade. Por que ele trataria Paulo com bondade? O texto só diz isto. Júlio, o centurião, tratando Paulo com bondade, ou seja, com graça, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Pura graça, pura bondade. E não parou aqui. Aqui, olha, não tinha acontecido ainda nada, viu? O Paulo ainda não tinha dado aquele conselho, não tinha havido tempestade, não tinha acontecido nada. Eles estavam entrando no navio, sabia-se que a navegação seria longa. Talvez Paulo tenha solicitado, olha, estou sem suprimento, mas eu conheço alguns amigos que podem me ajudar. E o centurião olha para ele por um motivo que ninguém explica. Vai, meu amigo. Permite. E aí depois vem toda a tempestade, toda essa luta. E aí quando o navio está para já afundar, os soldados temem que os prisioneiros pulem e escapem a nado. E eles decidem, faz o seguinte, pessoal, vamos passar a espada em todo mundo. Assim ninguém foge, porque se aqueles prisioneiros fugissem, quem seriam mortos quando chegassem em Roma seriam os soldados. Então nessa hora, melhor eles do que a gente. Passa a espada em todo mundo. E quem estava no meio lá de todo mundo? O Paulo. Mas Deus estava olhando. Você pode se sentir só mais um na multidão. Mas Deus está olhando. É igual quando o filho vai cantar no meio de uma multidão. O pai consegue enxergar o filho. O pai e a mãe conseguem enxergar a filha. Mesma coisa Deus. Você pode estar no meio da multidão, ser só mais um número, só mais um. Deus consegue te enxergar lá. Então estavam os presos, soldados começaram a desembainhar a espada. Pode fazer fila. E Paulo lá no meio, só mais um. Mas olha só, verso 43. Mas o centurião, de novo o centurião, gostou do Paulo. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes este intento. E mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Olha o que dizia o 42 antes. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Essa era a determinação. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes este intento. Irmãos, e hoje as coisas não mudaram, viu? Hoje em dia, em que vale cada um por si, Deus por todos, e você é problema teu, receber a solidariedade e a empatia de alguém, acredite, é uma graça de Deus. Então, se tem alguém aí no meio da sua luta, no meio dos seus desesperos, mas você olha assim e você vê pelo menos uma pessoa que se solidariza com a sua dor, que é empático à tua luta e que em momentos te ajuda, dê graças a Deus. Essa é uma graça de Deus na tua vida. Então não vai pisar nessa pessoa, por favor.
Porque às vezes acontece isso, né? A dor da pessoa é tão grande que até quem vai ajudar é pisada por ela. A pessoa está querendo te ajudar. Você vai pisar. Agradeça a Deus. É uma graça de Deus na tua vida. E um último sopro. Um último sopro. Tudo que Deus espera de você, irmão, irmã, é que você seja fiel. Sabia? Deus não é o seu patrão. Ele não está esperando resultados. Ele não está esperando performance. Ele não está cobrando desempenho. A única coisa que Deus espera de você é que você seja fiel no que Ele te confiou a fazer. Ou seja, você está fazendo o seu melhor? Você está fazendo tudo o que você pode fazer? É isso. O que se espera dos dispenseiros é que eles se encontrem fiéis. Estava conversando hoje com um irmão, e ele na sua angústia, desabafou, me disse: pastor, eu não sei o que Deus quer de mim. E eu disse a ele: irmão, a única coisa que Deus espera de você é que você seja fiel. E você já está sendo. O resultado é com o Senhor. Porque é verdade, irmãos, tem uma coisa que traz frustração, desencorajamento, não é a gente lutar, trabalhar, fazer, insistir, e as coisas não acontecem, as coisas não mudam, as coisas não são como a gente gostaria que fossem, como a gente entende que deveriam ser, isso vai trazendo desânimo. Mas olha só aqui, para a gente encerrar, o caso do Paulo. Sabe qual era o plano de Paulo? Se você for ler nas cartas, o plano de Paulo era o seguinte: olha, eu vou entregar uma oferta das igrejas lá em Jerusalém, para os cristãos pobres que estão lá passando necessidade, oferta de todas as igrejas, para a igreja em Jerusalém. Aí de lá eu penso em ir à Espanha, eu quero levar o evangelho à Espanha, mas eu vou passar por Roma. E aí ele escreve a carta aos Romanos, que nós temos na Bíblia. E lá no final da carta ele diz assim: eu estou indo para a Espanha, eu vou para Jerusalém, vou entregar lá uma oferta, mas de lá eu estou partindo para a Espanha, só que eu vou passar aí por Roma, para estar com vocês. Eu espero ter um tempo de refrigério com vocês, e eu espero receber uma oferta de vocês para chegar na Espanha. Esse era o plano do Paulo. Então depois ele cumprir lá a missão de levar as ofertas para Jerusalém, o plano dele: ir para a Espanha, passar por Roma, ficar lá uma semana com os irmãos, ter um pouquinho, de descanso, de refrigério, ser equipado por eles e pregar o evangelho na Espanha. Eu acho que era assim que o Paulo pensava em terminar suas missões na Espanha. Mas quando ele chega em Jerusalém, irmãos, não acontece nada. Nada como ele pensava. Ele é acusado de levar pagão para dentro do templo, uma calúnia. Começa um alvoroço, uma gritaria: chegou esse homem aqui que tem falado contra a lei de Moisés. Aí os fecharam o templo, jogaram ele, o açoitaram. Aí se não é lá um centurião romano, teriam o despedaçado. Aí ele é levado preso, colocado nesse navio. O navio naufraga. Aí quando ele chega na ilha, está todo mundo com frio, ele sempre disposto, sempre solícito, começa a pegar lá gravetos para colocar no fogo, para esquentar a fogueira. Aí de um graveto lá sai uma víbora, morde a mão dele. Aí os nativos começam a dizer: vai morrer, vai inchar, vai morrer. Aí não morre.
Só que aí, irmãos, ele é levado preso, ele chega assim em Roma, mas ele fica preso numa casa, algemado numa corrente, a sua mão direita algemada ao braço esquerdo de um soldado romano numa casa. Aí você pergunta, e o que o Paulo fez? Jogou a toalha. Jogou tudo para cima. Disse, não adianta, nada dá certo. Nada acontece como eu quero, eu luto. Onde eu vim parar? Numa casa, estou algemado aqui, minha mão direita, com o braço esquerdo de um soldado romano. Vou fazer outra coisa da vida. Você acha que o Paulo falou isso? Olha como termina o livro de Romanos, de Atos. Verso 30 e 31. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugada, porque ele era uma prisão domiciliar. E recebia a todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Era do jeito que ele queria? Não era. Mas isso não foi impedimento para ele continuar fazendo o que Deus o chamou para fazer. Pregando o reino de Deus e o evangelho de Jesus Cristo. Sua recompensa? Poder chegar no final da vida e dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Há recompensa maior para a alma crente? Irmão, sabe o que eu percebo? É que na história de Abraão, de Moisés e de Paulo, as coisas não foram nada fáceis. Nada fáceis. Mas sabe o que acontecia? De tempos em tempos Deus aparecia. E soprava. Aí eles recobravam o ânimo, continuavam, de modo a poder terminar a vida dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Estava conversando essa semana com um pastor, eu oro por ele, porque ele é muito esforçado. E eu sei que o ministério dele não é fácil, então eu oro por ele, e estava conversando com ele terça-feira, e ele estava feliz. Ele me disse assim: você não acredita, eu comecei um trabalho e um casal de uma seita se converteu. Uma seita aí que não acredita que Jesus é Deus, não acredita na Trindade, mas uma seita difícil. Mas esse casal se converteu e na boda deles, o rapaz olhou para a mulher e disse assim: meu amor, eu sei que a gente só vai permanecer se Deus nos ajudar, mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele falou assim que aquilo foi uma alegria tão grande. E eu falei assim: puxa, essas coisas é que nos animam a continuar. Deus tem a sua forma de animar cada um, de soprar em cada um. Ele sabe também como soprar em mim.
e vai também soprar em você. A minha oração, irmãos, é que o Senhor sopre coragem, não para você fazer o que você quer fazer, mas para você fazer aquilo que Ele te chamou para você fazer. Em nome de Jesus. Por isso termino com as palavras de Paulo, após ele ter sido encorajado, soprado pelo Espírito de Deus. Portanto, senhores, tende coragem. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.